Por aqui, Adriano Remolino Traubach, integrante da equipe da turma de pedagogia, relativo ao projeto integrador número 6. E hoje eu estou aqui com meu amigo e o diretor da escola estadual, professor Pedro Celestino Tonoli, da cidade de Leme, Charles Emerson Moura. Primeiramente, é uma satisfação muito grande estar falando com o senhor, em nome de todos os integrantes do grupo. Charles, essa conversa está sendo gravada, tudo bem? Tudo bem. Charles, o nosso projeto integrador, ele tem que falar sobre os problemas enfrentados pela gestão no dia a dia, né? Um dos problemas. Então, nós escolhemos, no caso, o cyberbullying, porque anteriormente o bullying era uma dificuldade muito grande que as crianças enfrentavam na escola. Antigamente nós tínhamos o bullying. E agora, com essa pandemia do coronavírus que causa a doença Covid-19, as aulas elas estão virtuais, principalmente pela internet. E nós temos o chamado cyberbullying. Então, é o tema do trabalho do nosso grupo, o cyberbullying e como que a gestão escolar ela lida com isso. Então, nós elaboramos algumas perguntas. Se o senhor puder responder, nós ficaremos muito gratos. A primeira pergunta. Antigamente, era muito conhecido nas escolas o chamado bullying, que era praticado por alunos. A escola já teve algum tipo de problema com isso? Já tivemos sim, Adriano. E é interessante, né, que nessa análise do bullying, o cyberbullying, a primeira questão, você está falando sobre a questão do bullying, né? Ele não deixou de existir, na verdade, né? Ele continua existindo e a gente tem que estar bem atento a essa questão. Eu me lembro de uma situação, inclusive, vivenciada na escola, de caso de bullying, onde uma mãe nos procurou para falar que o seu filho vinha se sentindo bastante triste com relação à questão dos coleguinhas de sala que vinham chamando ele de bolo fofo, de gorducho, de gordão, né? E aí a mãe que nos procurou, é bem interessante que ela falou, olha, realmente na minha família nós somos um tanto gordinhos, né? Um pouco avantajados, só que não é essa a questão, né? É o como esses coleguinhas de sala dele estão tratando ele. E aí, prontamente, a gente conversou com a mãe, chamamos os responsáveis dos outros alunos e conversamos com os alunos, e é interessante que alguns o chamavam dessa forma, sem ter a percepção, na verdade, eram alunos do ensino fundamental ciclo 2, de que ele estava se sentindo prejudicado. Então, ele se sentia triste, procurou a mãe, chegou até a falar para a mãe, eu sou gordão mesmo, eu sou feio, então olha por que caminho, né, foi levando essa situação. E aí, conversando com os pais, com os alunos, e mais esse aluno vítima e a mãe, foi esclarecido, foi colocado para eles, e eles perceberam, né, que aquilo que eles estavam fazendo, chamando o aluno repetidamente, o aluno não se sentia à vontade. Então, o acordo e o combinado com eles, na verdade, foi de perceber essa dor que ele vinha sentindo e, na verdade, chamá-lo pelo nome, e não mais desta forma que o vinha prejudicando. A segunda pergunta que o nosso grupo elaborou é a seguinte: hoje em dia, nesses tempos de pandemia causada pelo coronavírus, que dá origem à doença Covid-19, e a maioria das pessoas se encontram em distanciamento social, ou seja, confinadas em suas casas, mas ainda assim a grande maioria se encontra conectada na internet e nas redes sociais. Estão começando os casos do chamado cyberbullying, que é o velho conhecido bullying, só que dessa vez no formato digital, numa roupagem nova. Como a gestão atualmente passa a lidar com o chamado cyberbullying? Pois é, aí com essa mudança, né, você citou fatores aí importantes, né? A questão do cyberbullying, a velocidade, né, que ocorre das informações de uma forma geral, né? E é um tanto difícil nessa questão do distanciamento, sem dúvida nenhuma, tem que ter um acompanhamento desse aluno, dessa pessoa, né? Porque tanto ela pode ser vítima como pode ser o agressor. Então, desse acompanhamento, podem ser os professores que têm proximidade com esses alunos em sala de aula,
Pode ser o grupo de funcionários da escola, seja no setor de merendas, seja o agente de organização escolar, seja o gerente de organização escolar, que de repente no momento que eles estão em intervalo, observa, acompanha esse processo. E assim, né, o cyberbullying, a diferença na verdade é essa questão da velocidade, né? Charles, a gestão da escola já teve que resolver alguma questão ligada ao cyberbullying? Sim, nós tivemos uma situação que a própria aluna nos procurou e trouxe, né, recortes de fala das suas colegas, chamando-a de puta, galinha, que estava saindo com o namorado de uma das colegas, e aí, ao trazer para a gente, né, essa fala depreciativa mesmo, né, com relação a essa aluna, também esclarecemos o fato, no caso, trazendo esses envolvidos da escola, mostrando aqueles recortes e pedindo, inclusive, para excluir essas falas, né? A partir do entendimento de que, opa, não é dessa forma que você vai resolver a questão, não é difamando, colocando na mídia ou colocando para as outras pessoas que você vai levar, né, essa questão e resolver. E aí a mãe veio, a mãe das alunas envolvidas, né? Nós conversamos também, mas é bem abrangente, né, essa questão do cyberbullying, né? Porque ela ficou sabendo por intermédio de uma das colegas que trouxe essa conversa. Mas às vezes está rodando, né, essa situação entre grupinhos, né? Quais outros órgãos que, além da gestão escolar, podem ser acionados durante um caso de cyberbullying? Conselho tutelar, que sempre tem que ser um parceiro, Ministério Público, de psicólogos. Com os meios de comunicação divulgando bastante hoje em dia, noticiando os casos de bullying ou mesmo os novos casos de cyberbullying, como você vê o papel dos pais nesse contexto? E você acredita que os pais e responsáveis estão mais conscientes hoje em dia sobre os problemas advindos do bullying ou mesmo do cyberbullying e orientam seus filhos a não praticarem essas modalidades ofensivas às pessoas? Os pais, né? Eu acho que é preponderante, é muito importante. E aí a gente fica pensando, né, mas poxa, como é que o pai pode ajudar o seu filho com essa questão do cyberbullying, né? Eu entendo que cada vez mais, com o advento dessas tecnologias, de utilização desses meios, dos grupos, né? Essa linguagem que, né, os alunos, os mais jovens têm hoje em dia, os pais têm que saber, né, na verdade, acho que primeiramente, né, com quem os seus filhos, na verdade, estão se comunicando. Qual seria o papo deles, né? Enfim, qual que é essa conversa? Esse acompanhamento, na verdade, no sentido de diálogo com os seus filhos, de adquirir essa informação, em alguns momentos até de verificar mesmo. Charles, na sua experiência como diretor de escola, você acredita que tem uma faixa etária que possa ocorrer mais bullying ou cyberbullying? Eu acho que esta faixa, ensino fundamental ciclo 2 e ensino médio, eu acho que é onde talvez a gente tenha uma maior quantidade, né, de indivíduos que sofrem bullying ou que praticam o bullying. Charles, nosso grupo agradece muito o senhor pela entrevista. Eu vou deixar aberto, se o senhor quiser colocar mais fazer alguma colocação, e foi muito enriquecedora essa entrevista de como a gestão ela lida com essa questão do bullying, do cyberbullying, ok? Tranquilo, Adriano, eu que agradeço e estou à disposição para aquilo que você nosso muito obrigado em nome do grupo e agradecemos muito de coração por essa entrevista, ok? Sucesso para vocês aí. Muito obrigado. A escola é um lugar muito legal, serve para a gente aprender um monte de coisas, estudar, conhecer pessoas e fazer muitas amizades e não inimigos. Por isso, o cyberbullying não está com nada. Faça amigos e não inimigos.